Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Voltei direto do Morumbi após a derrota do Santos por 3-1 para o São Paulo. Derrota que custa caro para o Santos Futebol Clube, porque a vaga na fase final do Campeonato Paulista vai ficando cada vez mais difícil, né? O Santos, que teve a vitória do Botafogo de Ribeirão Preto no final de semana, o empate do RB Bragantino, e neste momento estão jogando Santo André e Inter de Limeira. O Santo André vai vencendo a Inter de Limeira, o que é um resultado bom. A realidade é que o Santos está com 9 pontos no Campeonato Paulista e ainda tem chances, mesmo que remotas, de ser rebaixado no Paulistão. E claro, tem a situação muito delicada pensando na fase final do Campeonato Paulista. Olha, a partida de hoje aqui foi muito prejudicada pelo estado do gramado. Muita chuva em São Paulo, muita chuva no Morumbi, poças d'água. Agora, preciso ressaltar, essa questão prejudica os dois times, né? Deveria ter prejudicado o São Paulo, assim como prejudicou o Santos. E o São Paulo soube bem aproveitar essa situação com a bola aérea fortíssima do São Paulo com o Calleri, e o Hellmann não conseguiu enxergar o óbvio. Ele poderia ter armado um Santos com um time mais forte fisicamente, com um time mais alto, por que não até com 3 zagueiros, né, para marcar essa bola pelo alto do São Paulo e tentar jogar por uma bola, mas não. O Hellmann ignorou as condições climáticas, ignorou as condições do gramado e entrou em campo com o Ângelo, um jogador franzino, um jogador baixo, que, claro, dificilmente teria sucesso num jogo como esse aqui no Morumbi, né? O Ângelo acabou sendo substituído rapidamente ainda na primeira etapa, após a expulsão justa do Lucas Pires. São Paulo abriu o marcador num cruzamento do Wellington Rato, numa falta cobrada pelo Wellington Rato do lado direito, e aí o Calleri subiu de cabeça, disputou a bola com o goleiro João Paulo. João Paulo saiu mal do gol para variar, né? Impressionante como o João Paulo tem dificuldade na bola pelo alto. Não dá para a gente ficar poupando o João Paulo aqui de críticas a todo jogo. A realidade é que se fala muito que o João Paulo está entre os principais goleiros do Brasil e, na realidade, isso não se confirma nas partidas que temos observado do João Paulo. O João Paulo vem falhando muito durante o Campeonato Paulista. Ele começa muito mal a temporada e, por incrível que pareça, no momento que o Santos não tem mais o John, né? O João Paulo não tem mais a sombra de um grande goleiro como teve lá atrás, né? O João Paulo agora, no momento que o Santos não tem um segundo reserva do mesmo nível, o João Paulo começa a comprometer. O João Paulo hoje, dos 3 gols do São Paulo, falhou em 2. O João Paulo falhou no gol do Calleri e falhou no gol do Luan. Gramado claro, escorregadio, gramado molhado. A bola quicou no gol do Luan na frente do João Paulo, que a gente sabe que dificulta, mas o João Paulo também falhou no terceiro gol do São Paulo. Então o Santos sai perdendo com o gol do Calleri de cabeça. Logo depois, poucos minutos depois, o Calleri ganha pelo alto de novo. E aí o Lucas Pires salva em cima da linha, mas salva com o cotovelo, salva com a parte do corpo que de fato não poderia participar do jogo. O juiz observa isso, marca pênalti e expulsa o Lucas Pires porque ele de fato evitou o gol, né? E aí a situação do Santos fica muito complicada, porque o Santos acaba sendo prejudicado aí 2 vezes. A primeira pela penalidade e também a expulsão. Portanto, o Santos foi penalizado duplamente neste lance com a falha do Lucas Pires. O Galopo vai para a cobrança. João Paulo e penalidade máxima não se conversam há muito tempo, essa é a verdade. O João Paulo em penalidade máxima não há nem o que comentar. O último pênalti defendido pelo João Paulo foi contra o Fortaleza no Campeonato Brasileiro de 2021, ou seja, há mais de um ano o João Paulo não defende um pênalti, né? Tem muito torcedor que, quando a gente fala sobre isso, fica bravo, que a gente está criticando o João Paulo por ele não pegar pênalti. Olha, eu respeito as opiniões contrárias. Agora, um grande goleiro precisa defender pênalti. Um grande goleiro precisa realmente ser decisivo em lances como esse, né? Em bola parada, em saídas de gol. E o João Paulo falha e falha muito, né? Tem goleiros que em jogo grande crescem. E o que a gente vê é que em clássicos o João Paulo não vai bem. E não é de hoje. Não estou pedindo aqui para o João Paulo ir para a reserva, nada disso. Agora, preciso destacar que o João Paulo, para o goleiro que se fala que né?
um goleiro que muita gente pinta como goleiro de seleção brasileira, precisa melhorar e melhorar muito. E outra, goleiro de time grande tem que defender pênalti. Pior do que isso, né? O João Paulo sequer encosta na bola, né? Então, a performance, o aproveitamento do João Paulo em penalidade máxima é vergonhoso, é pífio. Bom, 2-0 São Paulo, intervalo de partida, o Rogério Ceni começa a fazer uma série de mudanças, né? E eu até disse durante a transmissão que se o São Paulo tivesse mantido a intensidade, mantido de fato, né, o poderio financeiro, o São Paulo poderia ter feito um placar histórico aqui no Morumbi. O Rogério acaba poupando alguns jogadores, gramado pesado, mexe 5 vezes no time na segunda etapa e o São Paulo ainda consegue fazer o seu terceiro gol com o Luan, né? Uma cobrança, aliás, um chute de fora da área e o Luan, uma pancada, um tirambaço, a bola quica pertinho do goleiro João Paulo e o João Paulo acaba aceitando, né? E era uma bola defensável também do João Paulo. Já no finalzinho do jogo, o zagueiro Belém acaba recuando a bola mal para o goleiro Rafael. O Rafael acaba sendo prejudicado ali, né, por uma poça d'água. A bola para na poça d'água, o Juan Seco se aproveita, tenta fazer a finta no Rafael e é derrubado. Pênalti bem marcado pelo árbitro da partida e aí o Juan bate forte, canto esquerdo baixo do goleiro Rafael e faz o gol de honra do Santos Futebol Clube. Olha, é muito pouco. Eu entendo que hoje os jogadores precisam ser cobrados. Mais do que perder mais um clássico para o São Paulo, mais do que perder mais um clássico no Campeonato Paulista, o Santos não consegue competir. É isso que mais chama a atenção, né? O Santos não consegue competir. Hoje o Santos vai jogar contra Corinthians, o Corinthians ganha com tranquilidade. O Palmeiras vai jogar contra o Santos, o Palmeiras ganha com tranquilidade. São Paulo idem. É impressionante isso que acontece no Santos Futebol Clube, que nós perdemos de fato, né, a força da camisa, nós perdemos aquele orgulho de jogar um clássico de igual para igual. O Santos, por muitos anos na sua história, montou times ruins, montou times duvidosos, mas eram times aguerridos, eram times que tinham brio, sangue no olho. E esse time do Santos ele chama atenção por muitos motivos, não só pela falta de qualidade técnica, pela falta de condição física, pela falta de líderes, mas também pela falta de garra, pela falta de vontade. É um time de perdedores, né? É um time de derrotados. Então, o que a gente espera é que as mudanças sejam feitas para o Santos enfrentar o Santo André na próxima quarta-feira no Bruno José Daniel. É um jogo que para o Santos vai ser mais uma decisão. Fica cada vez mais difícil a situação do Santos, pensando numa classificação para a fase final do Campeonato Paulista. Lembrando que o Santos agora não depende mais dele, né? Vai depender de derrotas do RB Bragantino, do Botafogo e também da Inter de Limeira. A situação é delicada e não está descartada a possibilidade de rebaixamento. O Santos tem atrás dele somente times como o Ituano, a Ferroviária, a Portuguesa, né? Então o Santos está também muito ali perto da zona do rebaixamento. Tem que abrir o olho e olha, os jogadores precisam se cobrar mais. O Dair Helman está vivendo uma fase ruim no Santos, hein? Não dá pra gente esconder. 37% apenas de aproveitamento do Helman. É um aproveitamento pífio, horroroso. E rebaixamento de time que briga realmente para não cair. Acho que o Helman precisa analisar o elenco com maior assertividade. Eu acho que ele ainda não enxergou algumas fragilidades. Ele aposta em jogadores que não estão dando conta do recado. Veja, hoje, por exemplo, o Marcos Leonardo poderia ter saído antes. O Leonardo, em 8 jogos no Paulista, tem apenas um gol. E está sendo bancado a todo momento pelo Dair Helman. Nesse Santos, não dá para aceitar cadeira cativa. Então o Helman precisa abrir o olho. Se continuar com essa fama de papito no Santos, pode ser que ele dure pouco no comando do Peixe. Situação dramática do Santos. Vamos agora esperar a continuidade das rodadas do Campeonato Paulista e torcer para que o Santos consiga realmente fazer 4 jogos de forma mais digna e representar melhor a camisa do Peixe. Tá ruim, tá feio. A situação do Santos é uma das mais tristes da história do clube. É isso, meus amigos varandeiros. Um grande abraço. Final de jogo. São Paulo 3, Santos 1. Situação delicada do Peixe no Paulistão. Obrigado, grande abraço. Valeu, galera. Tchau!